Bem-vindo ao Vida e Missão, esse é o nosso espaço para estudos bíblicos. Por aqui falaremos de vários temas, tratando de coisas importantes para a nossa vida de discipulado e de fé. Iniciamos a nossa série de estudos tratando sobre o casamento, essa parte tão significativa e importante da vida. Ao contrário do que pode ser pensado, o casamento exige muita manutenção e muita capacidade de compreensão a respeito de como ele é vivido. Dentro do segmento da igreja, a maneira de pensar a partir das escrituras, o casamento também tem o seu modelo de percepção, de cuidado. Quero convidar você para que a gente vá desde a origem do casamento, passando pelos problemas comuns que nascem de uma mesma fonte a partir da leitura bíblica, de resoluções, padrões e novos caminhos que nos é estabelecido a partir do Novo Testamento e da vida do Cristo. Fica aqui durante essa série, a gente quer conversar um pouco e quer abençoar muito a sua vida a respeito do seu matrimônio, da sua vida a dois. Eu espero que esse material ajude você a amadurecer a respeito de ideias bíblicas sobre o casamento e ajude você a caminhar e abençoe a sua história de alguma forma. Nesse primeiro material, a nossa conversa é a respeito da origem do casamento. O que as Escrituras têm a ensinar no Antigo Testamento como mandamento, ordem, ou o que Deus desejou e por que o casamento? Por que a necessidade de viver juntos? Gênesis, capítulo 2, versos 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O relato de Gênesis vai contar que Deus, observando a sua criação, tem um diagnóstico. Após a criação do homem, nessa expressão de Gênesis, ele diz que não é bom que o homem viva só. O termo hebraico utilizado para solidão nesse texto é bedad, algo isolado, solitário, sozinho, sem conexão com seus iguais. Deus, portanto, compreendeu que a maneira correta do homem viver não seria a partir dessa solidão, mas na medida do próprio Criador ele diz, não é bom isso para o homem. Coisas que hoje conhecemos bem a partir da psicologia, da psicanálise ou das neurociências, sobre como a solidão não é o caminho natural, biológico do homem, mas pode ser por vezes adoecedora. E é claro, eu não estou falando sobre solitude, mas sobre o abandono ou a solidão que nos é imposta por circunstâncias terríveis às vezes da vida. Deus está fazendo uma descrição como criador dessa natureza e conhecendo quem nós somos, dizendo: o homem não pode, não deve viver a partir da solidão. Eu não fiz para isso. Como Deus nos tira dessa solidão? Como Ele desejou e estabeleceu então que o homem não vivesse? E de que maneira Ele consegue curar essa solidão do homem? O texto bíblico vai declarar que das mãos do próprio Criador, também como tinha sido a primeira criação, Ele faz a mulher como companheira do homem. O termo bíblico utilizado é Iezer, aquela que socorre, aquela que vem em auxílio, aquela que ajuda. Ajuda exatamente no quê? Não, o texto bíblico não está colocando a mulher num papel secundário, como se a categorizasse como uma auxiliadora. Isso quer dizer que ela tem um papel menor dentro da relação. Esse é um erro da leitura bíblica. A mulher foi criada das mãos do próprio Deus e da vontade do próprio Deus, não para um segundo plano, mas na necessidade do vazio, da solidão, ele diz que faria aquela que seria o preenchimento perfeito e completo, que daria sentido à vida. Esse texto foi equivocadamente interpretado e por diversas vezes abusado, tentando colocar a mulher num papel secundário dentro do relacionamento. Aí vai a primeira dica para a gente pensar sobre casamento. Não é essa a vontade de Deus. O homem ou a mulher foram feitos para se complementarem, de maneira que um serve ao outro e depois vamos entender como se tornam um só. Mas ambos são a expressão perfeita da vida a dois, do desejo que Deus teve na criação, dizendo, não vivam sozinhos. A tradução NTLH acerta muito bem quando traduz o texto da seguinte forma: Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. O conhecido texto de Gênesis 1:27 vai fazer o relato sobre como Deus criou esse homem e essa mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. O que nós encontramos aqui expresso de maneira muito simples é que Deus colocou homem e mulher num papel de igualdade já no princípio da criação. A imagem e semelhança não está estabelecida no homem, mas está estabelecida em ambos. Isso serve em potencial, em dignidade, em vida. Homem e mulher são portadores dessa imagem da criação, imagem e semelhança de Deus. Depois de ter criado o mundo perfeito no centro dessa criação, Deus coloca homem e mulher um ao lado do outro como uma complementariedade perfeita, de união, de compartilhamento de vida e de cuidado. Foram feitos para viverem de tal modo que seriam um equilíbrio perfeito, um para com o outro. Deveriam ser eles a representação sobre como viver, um entregue ao outro, administrando tudo em conjunto, completando um outro em todo momento da existência e da vida. Junto com essa parceria e com esse caminho que o Criador desejou ao homem, na sua expressão de imagem e semelhança dada na criação, nós encontramos um mandamento no texto de Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
Nesse texto bíblico nascem novas percepções e ensinamentos muito significativos e importantes para a vida 2. Primeiro, o texto bíblico ensina que quando se unem homem e mulher, nasce um novo núcleo familiar, uma nova parceria estabelecida e um novo núcleo de entendimento do mundo e de como administrar a vida. Isso ainda é significativo. Quando o casal decide se unir, parte da saúde do relacionamento também envolve a necessidade da responsabilização e da compreensão que agora eles formam um novo núcleo familiar e que devem administrar, viver e entrar em acordos a respeito de como vão conduzir as coisas na vida. Mas essa não é uma simples união de parceria, de acordo. Existe aqui uma profunda espiritualidade sendo ensinada. Bazar é o termo hebraico utilizado para falar sobre unidade. Antes da união, as pessoas podem viver significativamente a partir dos seus desejos e compreensões de mundo. Mas o que o texto bíblico nos ensina a partir do termo bazar é que agora há uma unidade de vida. A melhor tradução e significância do termo poderia ser falado unidade de corpo e de alma. Esses seres unitários que agora decidem viver juntos precisam compartilhar projetos, desejos, planos, recursos, sentimentos, de maneira a viverem como se fossem um só. As escolhas são conjuntas e a vida é completamente compartilhada. Esse é o desejo do Criador para a nossa história. Deus, a sua vontade e o seu mandamento desde a criação estabelece que um casal se torne um só. Eu sei que você pode estar pensando, mas como as coisas podem ter dado tão errado para que hajam tantos divórcios, problemas conjugais? E essa é a conversa que teremos na próxima material, a respeito de como saímos desse ponto de unidade perfeita e compartilhamento para problemas de divisão e de compreensão um do outro. Eu espero você aqui para o próximo vídeo.